Primeiramente, bem-vindos a mais um episódio aqui no Projeto Tripulante com uma entrevista. Hoje eu estou com um convidado muito especial e a gente vai falar sobre vários assuntos, sobre vida a bordo, carreira, o trabalho e a rotina dele. Thomas, muito obrigado por participar desse conteúdo aqui comigo. Obrigado. Já dá para saber de onde que o Thomas é? De Portugal. Portugal, é isso aí. Então estou com um convidado internacional no canal hoje aqui, olha só. Acabamos de terminar o trabalho e vamos bater um papo com vocês sobre a nossa rotina, vida, trabalho. O Thomas, ele é concierge a bordo e eu quero entender um pouco mais das motivações dele, de vir de Portugal para os cruzeiros, um pouco sobre a rotina, o trabalho, o que ele faz, o que um concierge faz, seria interessante conversar com o pessoal e outros benefícios e a rotina, bordo e tudo mais, tá bom? Então, se vocês gostaram da ideia desse conteúdo, já deixa aqui a sua curtida e é isso aí. Já deixa aqui a curtida e agradece o Thomas aí por, depois de um longo dia de trabalho, dedicar alguns minutos aqui para trazer um pouco de experiência e informação que pode ajudar vocês no seu objetivo. Se você quer conquistar um trabalho internacional, ganhar muitos dólares, conhecer outros países, construir uma carreira internacional na indústria de turismo e hotelaria de luxo, você está no lugar certo. Segue aqui o canal porque tem muito conteúdo sobre isso por aqui, tá bom? Então, Thomas de Portugal, que parte de Portugal, que cidade? Fala pro pessoal. Portanto, boa noite já agora. Boa noite. Agora. Vem de... Nasci na cidade de Lisboa, mas morei sempre no sul de Portugal, no Algarve. Se calhar muitos de vocês aí em casa conhecem, ou já ouviram falar do Algarve. Sim, quem viaja para Portugal ouve falar, né? Parte das praias ali, é verdade. Verão praia, um pouco mais longo. Verão longo, praia e boa comida, principalmente marisco e peixe. E não é muito longe de Lisboa, não? Não, para aí 2 horas e meia, 2 horas e meia de carro. Lisboa para mim é meio que uma segunda casa, assim, eu gosto muito, sempre que eu desembarco, vou para lá, talvez quando vocês estejam assistindo esse vídeo eu já esteja em Lisboa, adoro lá. E você já trabalhava em hotéis em terra? Já trabalhava com turismo, alguma coisa a ver com turismo em terra? Bem, para ser honesto, os últimos trabalhos antes de ter juntado ao navio não estavam relacionados com a hotelaria de modo nenhum, sim com guest services, ou com serviços ao cliente, e que se pode sempre tirar algo útil, não é? Sim. Mas o meu primeiro trabalho, os meus primeiros trabalhos de férias, que enquanto estudava na universidade, ou mesmo antes da universidade, foi num hostel, foi numa recepção. Por acaso eles os donos eram amigos da minha mãe, então no início comecei como recepcionista, mas depois mais à frente, durante a era do Covid, pediram para fazer um pouco de trabalho de managing, não só da recepção, mas também um pouco de managing do hostel, ou seja, os cuidados da limpeza, prevenção do Covid e estar atento às limpezas, no modo geral, saber ou verificar se está tudo em ordem em relação ao protocolo que o governo na altura tinha mencionado. Então veja que ele tinha experiência com atendimento ao cliente, mas era no banco, né? Sim. Não tinha nada a ver com turismo. Como turismo foi num hostel. Olha só que interessante. Um hostel. Mesmo foi o suficiente para abrir as portas dos cruzeiros, então. É verdade, sim. Depois do hostel, como o Diogo aqui mencionou, eu comecei... fiz um treinamento ou um estágio no banco durante 6 meses. Depois do banco fui para uma empresa privada para Expert Sales e também ao mesmo tempo trabalhei um pouco com logística, porque no sítio onde eu trabalhava, no local onde eu estava a trabalhar, tínhamos o armazém, então acabava por fazer um pouco de sales ou logísticas também. De vez em quando, pessoal, a gente pode falar um termo em inglês aqui, porque a gente acaba se acostumando, né? Nós convivemos muito com o inglês aqui e nossos colegas no trabalho, no dia a dia, então... eu espero que não pareça assim arrogância da nossa parte, às vezes meter um inglês assim no meio. É porque a gente se acostuma mesmo com o vocabulário em inglês, né? Mas sales é vendas. É isso. Eu, por acaso, só para... Logística, vendas, atendimento no banco. Sim. Por acaso, só por estarmos a falar disto em relação do português e inglês, estava a fazer o tour aqui, estamos na Madeira, na Ilha da Madeira, e eu pedi a desculpa neste caso aos port agents, aos agentes portuários,
pedir desculpa se vou misturar umas palavras em inglês, porque falamos todos os dias em inglês, que às vezes esquecemos mesmo da nossa língua mãe ou nativa. É curioso, né? Ele é português, nós estamos nesse momento gravando no território português e tivemos alguns visitantes de Portugal aqui a bordo. E ainda assim ele metia um inglês no meio de vez em quando saía. Mas pronto, uma coisa que, para comparar quem está assistindo a gente fora, porque tem pessoas que assistem a gente, a maioria é do Brasil, mas tem gente da Angola, Moçambique, da Angola não, falaram que eu falei errado, é de Angola, né? Sim. Uma vez eu falei da Angola num vídeo e vieram um monte de gente me corrigir que isso está errado de acordo com o acordo gramatical da língua portuguesa, pronto. Tem pessoas de Angola, Moçambique que nos assistem aqui e para comparar a questão do inglês, né, já que a gente já entrou nesse assunto, que é um assunto tão importante, me perguntam em quase todos os vídeos o quão de inglês você precisa ter para trabalhar a bordo. Quanto melhor o seu inglês, melhor. Vão aparecer mais oportunidades, mais empresas. Por exemplo, no nosso cargo que nós temos hoje, o inglês ele é obrigatório, né? Especialmente na empresa que nós trabalhamos, que é uma empresa de altíssimo padrão. Porém, há empresas que são mais flexíveis. Há algumas empresas que têm navios grandões aí que contratam 1.000 tripulantes por mês e tal. Eles precisam ser mais flexíveis. E aí você consegue entrar, às vezes, com inglês intermediário. Dependendo da vaga, eu tenho alunos que conseguiram entrar até com inglês pré-intermediário, até meio básico, né? Mas, claro, a concorrência é maior. Porque, especialmente no Brasil, onde 90% das pessoas não falam inglês fluente. E agora, quando você vem em Portugal, a maioria dos jovens já falam inglês fluente, ou pelo menos sai da escola com um bom nível de inglês conversacional, né? Então, nesse caso, para os portugueses é mais fácil, porque geralmente na escola eles conseguem aprender um inglês suficiente para manter uma conversa e tal, e alguns estudam mais para melhorar, né? Você aprendeu inglês só na escola ou você também estudou fora para chegar a um nível de fluência? Por acaso mesmo, já antes de ensinarem na escola, porque começam na escola primária, ou seja, a partir do terceiro ano, quando do terceiro ano para a frente já começam a dar inglês nas nossas escolas. Já antes disso, com jogos, filmes, até com família, porque a minha família não é 100% portuguesa, sou metade ou meio alemão, então às vezes, como eu não sabia alemão, havia sempre um pouco de inglês ali no meio, e nem a minha família portuguesa fala alemão, então havia sempre ali um inglês no meio, então ouvir, aprender, e acaba-se por retirar sempre algum ganho nesse aspecto. Por isso, Você já chegou com... quando você quis entrar no ramo de turismo, já tinha um inglês, um bom inglês, né? Sim. Isso ajudou. Se você ainda não tem um inglês fluente, ou um inglês bom que te dê confiança de você participar de um processo seletivo e tal, fique de olho quando eu abro vagas para o meu treinamento. Porque no meu treinamento a gente tem um curso de inglês bem completo, que pega do básico ao avançado, inclusive com módulos e aulas específicas para os cruzeiros, onde a gente desenvolveu para ajudar você no vocabulário, nas situações que vocês vão vivenciar nos navios, inclusive no processo seletivo. Então, fiquem de olho aí. Se inscreva no link aqui abaixo, tem na descrição, que quando a gente tiver vagas para o próximo curso, para a próxima turma, a gente avisa para vocês, tá? E além de várias outras coisas que tem no treinamento, né? Inclusive as aulas de inglês para você conseguir embarcar o mais rápido possível. Legal. E... Thomas, às vezes o pessoal me pergunta, tem muita gente que assiste de Portugal, brasileiros e portugueses que assistem, né? E o pessoal às vezes pergunta, será que vale a pena financeiramente mudar para os navios, comparando com o custo de vida em Portugal, o salário médio em Portugal? Ou, por exemplo, uma pessoa no seu cargo em Portugal ganha em média quanto por mês? Depende. Em média eu diria... Agora também os salários aumentaram um pouco, se calhar a média diria entre 1.200 a 1.500 euros, mas o salário mínimo em Portugal está por volta dos 800 euros e a maioria, infelizmente, os portugueses fazem o salário mínimo e não o salário médio. Então, para viver com salário mínimo em Portugal é muito, muito difícil. É muito complicado. É a mesma coisa do Brasil, então. Principalmente agora com o aumento das rendas e do preço das casas, da comida também, e de outros produtos essenciais para sobreviver. Infelizmente, é complicado juntarmos dinheiro para, por exemplo, fazer outras coisas, lazer, não é? Divertir, sair à noite, sair com amigos, jantar fora. Ou fazer uma viagem. Ou fazer uma viagem também, é verdade. E acaba por ser complicado. Muito complicado, infelizmente, para muitos portugueses. Então veja que se você ganha um salário mínimo em Portugal, ele é apenas um pouco melhor do que o salário mínimo do navio, digamos assim, né? Considerando a posição mais baixa do navio, um cargo de entrada aqui no navio, o pessoal que vai trabalhar na limpeza, por exemplo, que é uma vaga menos exigente, os pré-requisitos são mais tranquilos,
ele é quase a mesma coisa do salário mínimo de Portugal. Sim. Mas a diferença é que em Portugal tem desconto de imposto. Sim, é verdade. Quanto que o governo tira do salário? Mais ou menos. Eu não quero estar errado e Mais ou desculpem aos menos, portugueses aí em casa. Faz tempo, eu já mas- faz muito tempo, mas eu acho que é 30%. Uau! Eu acho que é 30% dos salários. Por favor, não me matem ou não Mas comentem mesmo que seja contra, um pouco contra a menos, minha ignorância. Mas, eu já Mas não o me IVA em recordo. Portugal é 24%, se eu não me engano. É IVA. 23%. 23% IVA. Sim. Então, digamos que esteja na média aí de 25%, ainda assim é um Sim. quarto do seu salário, que É. é um pouco próximo do Brasil também, para quem ganha acima do mínimo. É um quarto do seu salário. Então, digamos que você ganhe 1.500, fica 300 e quase 400. Sim. Vai embora, né? Então, na prática, a pessoa acaba tendo que sobreviver com bem menos que isso. Pois. Depois tem a acomodação, a alimentação e outros gastos do dia a dia, saúde e tudo mais. E aqui no navio não tem. Né? Ou seja, então comparando um outro cargo, por exemplo, recepção, uma pessoa que trabalha na recepção de um bom hotel em Portugal, tira o quê? 1.500 euros? Mais ou menos. Talvez sim, Um diria hotel, que sim. 1.500 euros. Sim. Enquanto nos navios, o pessoal começa a partir de 1.700, 1.800 dólares. Então, tá o equivalente. Pois é. Para começar. Porque a maioria das empresas tem uma espécie de plano, uma espécie de mini carreira, assim, que permite depois de um contrato você já sobe, já ganha mais. Tá? Sim. Então, em média, um recepcionista no cruzeiro ele tira de 2.000, 2.200. Aqui no nosso navio é até mais que isso. Né? Mas, ou seja, já é mais do que o recepcionista de um hotel de alto padrão em Portugal, sendo que não tem desconto de imposto. Sim. Até mais do que em média do que um concierge em Portugal também. Aqui o salário de um recepcionista pode ser, em certos ou em alguns hotéis, é mais alto do que um concierge em Portugal. Que é um cargo mais alto. Então aproveita e a gente já fala um pouco dessa função de concierge. Uma das portas de entrada para a pessoa virar concierge, eu diria que é passar pela recepção. É verdade. Explica para o pessoal quais são as suas atividades, como o que era como recepcionista, como concierge, só para eles entenderem um pouquinho desse setor de atendimento ao hóspede, ao guest services. Bem, vou tentar aqui o meu melhor. Recepcionista, pronto, é a posição mais baixa que nós temos na recepção. Trabalho muito administrativo, um pouco guest também relation, desculpa, serviço ao cliente. Sim. Serviço ao cliente, administração, ajudarmos também com outros departamentos, principalmente com tudo o que tem a ver com a imigração, mesmo com algumas questões que os concierges tenham e que precisam de ajuda para organizar ali algumas coisas. Pronto, lidar com reclamação. E com reclamações também. Quando, é um pouco de tudo. Acho que quando é um pouco o passageiro chega no balcão, o meu ar-condicionado não está funcionando direito, eu já reclamei 5 vezes. Sim. Né? E o recepcionista muitas vezes é a linha de frente ali, né? É a linha da frente, é a primeira linha. Acho que tem que ter uma boa comunicação com todos os departamentos também. Né? Dizemos que é o coração do navio, não é? É onde sai e entra muita informação, tanto da parte dos crew ou dos nossos colegas, tanto também como vem informação da parte dos clientes. E como dizemos, é mesmo o coração, faz ligação entre muitos departamentos, ajudamos uns aos outros, trabalhamos em cooperação também. Para resolver certos problemas precisamos estar em contacto também com outros departamentos. Né? Eu diria que então o foco seria o atendimento ao hóspede. Sim. Em segundo, o administrativo. Né? Sim, tem que ter tem que ser confortável ou uma experiência ou aprender com facilidade a parte financeira também. Sim, tem que lidar com pagamentos, tanto em espécie, como no cartão, em efetivo, como chamamos em Portugal, ou no multibanco, como eles chamam cartão de crédito. Eu fui pagar uma coisa hoje em Portugal, né? Aí eu falei, no cartão, multibanco? Sim. Okay. Sim. Com as particularidades do nosso idioma. E acho que essas são algumas das habilidades que é muito importante para um recepcionista desenvolver. E claro, depois várias outras soft skills, né? Que são aquelas habilidades que é difícil quantificar, mas que são muito valiosas. Por exemplo, conseguir lidar com situações sob pressão. Que mais? Ter uma habilidade de comunicação verbal, não verbal, tudo isso, né? Acho que é pôr muito à parte certos medos e receios, porque aqui nós, como aqui o Diogo mencionou, falamos com clientes e temos que saber comunicar e interpretar também, é muito importante sabermos interpretar
os problemas, porque às vezes a mensagem pode entrar errado e damos uma resposta que o cliente não quer ouvir e depois aí pode criar ainda mais problemas. Aprendemos muito também a trabalhar em conjunto, em equipa, é muito importante, principalmente a comunicação entre os colegas. Caso contrário, acontece, né, alguns problemas de falha de uma reclamação passar por outros ouvidos e depois ninguém consegue continuar a resolução do problema. Não é? Você tem que ter um bom conhecimento da operação do navio como um todo. Aprende-se muito na recepção. Muito mesmo. E você tem acaba criando muito relacionamento, muito networking com outros departamentos e acaba abrindo portas para outros cargos, né? Para crescimento em outros departamentos, até não só dentro do departamento de front desk ou front office. Né? Porém, no caso do Thomas, ele se destacou, foi eleito o recepcionista do mês e ganhou a promoção. Passou para concierge. O que mudou, tanto na rotina, no dia a dia, nas obrigações, na responsabilidade, como no trabalho em si? Bem, mudou imensa coisa. Apesar do trabalho ser, em alguns aspectos, parecido a um recepcionista, mas muda também muita coisa a nível de cargos, não é? De diferentes... Quantas tarefas, por exemplo? Tarefas, sim. Você hoje tem que cuidar de alguma situação. Que tipo de situação que você é responsável hoje, que na recepção você não tinha que se preocupar? Por exemplo, a nível de relação com os clientes, somos nós que, ou neste caso eu, concierge, que tratamos dos carros privados ou dos transportes privados. Dos transportes privados, isso. Dos transportes privados para os desembarques dos clientes, as informações dos portos, e organizar a informação, porque temos imensos clientes a pedirem reservas para restaurantes, para jogos de golfe, porque também trabalhamos juntamente com um jogador profissional de golfe a bordo e trabalhamos em conjunto também para encontrar certas atividades para os clientes. Ou seja, é um atendimento mais especializado. É, muito especializado, sim. Você tem que ter um conhecimento mais profundo, não só agora do navio, mas também em terra, dos portos, das cidades, dos restaurantes, das atrações. Eu recomendo muito tanto para a recepção também, mas para concierge cultura geral, porque é bom saber um pouco de todos os portos onde paramos, para pelo menos darmos uma curiosidade. Os clientes adoram, ficam sempre felizes quando damos uma informação, mesmo que eles não peçam, mas perguntam: o que é que há hoje para fazer, o que é que há hoje aqui? Há aqui uma fortaleza construída no século XVII, por exemplo. E eles: que bom, então se calhar vamos visitar essa fortaleza. É bom saber, termos sempre um pouco de conhecimento geral de todos os lugares. Dá-nos também uma boa imagem aos clientes e, quem sabe, uma boa gorjeta. e bons QAP. Opinião não. No final do cruzeiro, os passageiros recebem um convite da empresa para dar a sua opinião sobre a viagem, onde eles vão avaliar a culinária, as atividades, o quarto, né, o serviço prestado a bordo. E nos navios, de modo geral, e nos outros cruzeiros também, outras empresas, é muito importante a gente conseguir que o passageiro coloque o nosso nome como um comentário positivo. Então, ele coloca lá: o Thomas foi sensacional, me ajudou muito nas atividades em terra, resolveu um problema para mim. Então isso vai para a gerência da empresa, não só do navio, né? E é muito valioso. Vocês vão ver quando embarcarem, né? Quem já embarcou, fala aqui pra gente. Inclusive, aproveita e faça uma pesquisa. Quem aqui já virou tripulante, escreve aqui. Ou quem ainda quer virar tripulante, escreve aí também, pra gente entender em que momento vocês estão. Mas quem já foi tripulante sabe o quão é importante ter o nosso nome mencionado nos comentários positivos, claro, dos passageiros depois do cruzeiro, né? E acontece às vezes de dar uma gorjeta também. Que é o melhor. Esse é um pouco do trabalho de concierge, então. E aí, o pessoal às vezes pergunta, Thomas, em Portugal, quais são os caminhos? Você tem agência de recrutamento exclusiva para portugueses ou você precisa fazer o processo seletivo direto com as agências, com as empresas de cruzeiros? Com os recursos humanos das empresas? A meu conhecimento, todos meus amigos portugueses que trabalham em cruzeiros que eu conheço, todos fazem independente.
independente, ou seja, diretamente com vão as empresas de diretamente cruzeiros. para a linha de cruzeiros. Agora, o treinamento de segurança marítima, SSCW, esse sim, pode fazer em Portugal, Sim, tem sim. escolas, Lisboa, deve ter em outras Lisboa cidades e também. arredores de Lisboa. Por exemplo, no Algarve eu não conheço nenhuma, mas se alguém conhecer, por favor, comente. Mas em Lisboa estão as maiores escolas para os cursos de navais, é como o STCW, sim, e de outros cursos também. Ou então também podes fazer online, que acaba por ser muito mais fácil para pessoas que vivem mais longe de Lisboa. Sim. Hoje em dia dá para fazer o curso, ele é híbrido na verdade, né? Porque tem um dia que tem que ser prático. Você tem que ir lá realmente colocar o colete, né? Desvirar o bode. No Brasil também tem a opção de você fazer híbrido. Você faz alguns dias online e no final você vai lá só para cair na piscina e usar o colete e tudo mais. É uma experiência interessante. Aí você vai aprender como dar primeiros socorros, combater incêndio. E os treinamentos continuam a bordo, né? Sim. Todas as semanas temos treinamentos aqui, então já se preparem, disciplina. Tem que ser muito responsável com os treinamentos, não pode faltar, não pode atrasar. Porque você pode levar uma advertência. A segurança no navio é levada muito a sério. Pois às vezes é um saco, porque você está no horário de folga, né? Tipo, você hoje está em Portugal, amanhã é de folga. Vou sair para passear? Não pode, porque 10 horas da manhã tem o treinamento geral. Às vezes acontece. Faz parte da nossa rotina, nós estamos aqui para trabalhar, não é para passear. Mas, claro, dá para passear também, não dá? Claro que sim. Tem ideia de quantos países já conheceu? Pois, agora não sei, mas sei que só durante o primeiro contrato, só para terem noção, nunca saí da Europa, antes de termos juntado aos navios. Nunca ter saído da Europa, mas quando juntei, fomos da Europa para a Islândia, que continua a ser a Europa, não é? Mas da Islândia passamos para o Canadá, descemos a costa americana e Caraíbas. E ao mesmo tempo conheci países da Europa que nunca tinha visitado. As Caraíbas, então, são imensos países, apesar de serem ilhas pequeninas, acaba por ser muito mais fácil principalmente com o navio, explorar aqueles países todos. Caraíbas a gente geralmente no Brasil chama de Caribe, né? Caribe, a região do Caribe, as Caraíbas, então, mesma coisa. Do filme dos piratas, não é? Os piratas do Caribe, E durante o segundo contrato, que ainda foi melhor, comecei na Austrália e fui parar até o Alasca. E parámos em... Alasca? Sim. Fomos do... mas ainda no outro navio. Sim, no outro navio, quando ainda estava na posição de recepcionista. Começámos em Perth, Austrália. Fomos para o Sudeste Asiático para Sri Lanka. Passámos o Oceano Índico com aquelas ilhas bonitas e lindas. Maldivas, por exemplo. Passámos o Cabo da Boa Esperança, passamos para o Atlântico, subimos a costa africana, Estados Unidos, Canal do Panamá e subimos para Alasca. Já perdeu as contas? Perdi as contas, sim. Tenho que comprar um mapa daqueles que dá para arriscar. Tem aplicativo também que você vai marcando os países, tem os apps. Foi assim que eu consegui manter a contagem, né? Então, hoje, 125 países. No começo eu usava o TripAdvisor, mas aí tem outros apps que você vai marcando os países e tal, e vai contando ali as regiões do mundo, países que são independentes, países que são quase independentes. Tem alguns sites que ajudam nisso. Mas é uma experiência incrível. É interessante você entrar com a cabeça certa para poder equilibrar. Saber que vai ter momentos para você curtir aqui a bordo também, né? Não é só sair e passear nos lugares, mas também aproveitar as atividades aqui a bordo, as festas, os amigos. Mas sempre lembrando que estamos aqui para trabalhar. Tem muitas regras, muitas obrigações, inclusive não pode ficar embriagado, né? Não pode... Horário, pontualidade é muito importante. E quando está a bordo, o que você faz? Só, na verdade, abrir um parênteses. A gente estava falando sobre todos esses países que ele fez no único contrato, tantos continentes assim, mas só para explicar que nem todo mundo consegue isso tudo, porque muitos navios, especialmente os navios grandes, eles ficam mais tempo na mesma região, repetindo os mesmos portos. Tá? Nada de errado com isso, mas é interessante você não pensar assim, nossa, então no meu primeiro contrato vai ser igual o Thomas, vou conhecer 25 países. Não necessariamente, porque muitas vezes o navio ele fica um tempo maior numa única região. Por exemplo, pode ser que você faça o seu primeiro contrato no Mediterrâneo. Aí você fica ali entre Portugal, Espanha, Itália, França, Grécia, Portugal, Espanha, Itália, Grécia. Fica repetindo um pouco os países ali. Né? Pode ser que você faça a sua primeira temporada entre Miami e Caribe, visitando várias ilhas ali, México, Bahamas, Miami. México, Bahamas, Miami. Pode acontecer. Né? Então, não necessariamente você vai visitar tantos países assim logo de cara. Né? Foi assim no meu primeiro contrato. Na verdade, meu primeiro contrato foi todo no Brasil.
Eu embarquei no Brasil, desembarquei no Brasil, desembarquei em Portugal, na verdade, fiz a travessia, mas no meu primeiro contrato eu só conheci uns 3 países novos, inclusive Cabo Verde, né, e acho que Espanha e tal. Mesmo assim não é mau. Não é mal. Eu estava ali para trabalhar também, não entrei para viajar, né, para passear, mas foi ótimo. Eu queria conhecer outros países e consegui. Nos contratos seguintes, aí eu comecei a diversificar um pouco mais. Mas aí eu ia falar também sobre as atividades a bordo, né? Mas se vocês estão gostando desse conteúdo, pessoal, lembrando, deixa aqui a sua curtida e dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, porque é aqui embaixo, ó. Porque pode ser que tenha alguma atividade especial que eu sempre estou organizando para vocês, algum evento, uma aula ao vivo, né? Então se inscreve no link para ser avisado quando que vai ter a próxima atividade aqui no canal, seja um congresso, entrevistas, transmissões ao vivo. Quando eu estou em terra, faço transmissões ao vivo para você, então se inscreve aqui abaixo. Mas e aí, o que você faz aqui a bordo, Thomas, quando você não está viajando, quando você não está passeando no seu horário livre, né? O que dá para fazer, fora lavar as roupas e participar de treinamentos? E arrumar o quarto às vezes. Sim. Precisamos também, é verdade, de arrumar um pouco o quarto. Então fala da sua rotina de um modo geral. Bem, olha... Segunda, terça, quarta? Pois, é todo... Para nós é segunda-feira, todos os dias. Bem, eu gosto, para o meu tempo pessoal, ir beber o meu café, estar no telemóvel, jogar, falar com a família, amigos, aproveitar, mandar e-mails ou outros tipos de mensagens que nós tenhamos que... Não é tratar, também tem, infelizmente ou felizmente temos que ainda tratar coisas lá em casa, mesmo estando a bordo. Mas não, depois acaba por também ganharmos o tempo livre, utilizamos também para bom proveito, não é? Recentemente em trabalhar em certos projetos nossos, aqui o Diogo ensinou-me também estudar, aqui o Diogo ensinou-me aqui algumas coisas também para fazer e aproveitar bem o meu tempo. Também gosto muito de ir ao ginásio, é muito importante mantermos o nosso físico, porque também ajuda na parte mental. Ir ao ginásio, ir ao bar, aos bares, neste caso com os colegas, beber, ir às festas, dançar, tanta coisa. Até há jogos, há noites em que temos jogos e atividades com outros colegas. Por exemplo, hoje à noite vamos ter a atividade com o casino, não é? Vamos jogar eu estou pensando na outra atividade. Poker e blackjack. E foi bom você ter mencionado. Hoje a gente tem 2 atividades para tripulantes. 4 horas da noite tem alguma coisa para tripulante. Sim. Ele quer ir para o cassino. Não é cassino, a equipe do cassino vai estar organizando. É isso mesmo, sim. Que nós não podemos jogar no cassino dos passageiros, né? Mas a equipe do cassino vai organizar o blackjack para os tripulantes, é isso? Blackjack, por acaso hoje é só blackjack. Às vezes, de vez em quando, fazem também um jogo de póquer, porque o póquer demora mais tempo, o blackjack é sempre mais rápido de fazer. Mas eu estou pensando na outra atividade que vai ter hoje. Outra atividade, que também é boa e começa mais cedo. Queijos e vinhos. Queijos e vinhos, Então, de vez em quando, a equipe do navio organiza uma noite que a gente se encontra nos bares, aí tem lá uma variedade de queijos, uns queijinhos mais finos, um pouquinho mais finos assim do que o que a gente geralmente tem, né, no dia a dia, e vinho também. Geralmente tem vinho branco, vinho tinto. E para recomendar também já em casa, por exemplo, para algumas necessidades de nós, por exemplo, eu trago o meu computador para jogar também, isso para trabalhar. É muito importante trazermos um equipamento eletrónico para nos manter também um pouco ocupados, porque nem todos os dias às vezes apetece-nos ir estar com colegas e amigos. É sempre importante trazermos, por exemplo... Tenho amigos que trazem a Nintendo, não é? E ligam a Nintendo à televisão do quarto. E por acaso todos os quartos aqui dos nossos colegas têm televisão, o que é bom. E ligam e jogam também. É importante também trazermos alguma coisa pessoal para mantermos, um certo modo, aqui um cheiro de casa, não é? Para termos alguma coisa que nos faça sentir bem também. Vou aproveitar e traduzir para vocês, para o brasileiro. Vou colocar a legenda aqui. Ginásio, nesse contexto que ele falou, é a academia. Pois é. Não, mas pode falar o português europeu, quero ouvir o seu português original. É bom porque os brasileiros não têm tanto contato com a língua portuguesa de Portugal, com o sotaque, o vocabulário, e é bom porque vocês já vão se acostumando, já vão aprendendo um pouco mais. E telemóvel é celular. Pois é. No Brasil a gente chama celular. Mas enfim, é bom que vocês já vão se acostumando aí. E aí, só para explicar, essas atividades extras,
geralmente não tem nenhum custo pra gente. Tá? Tem festas, às vezes, festa temática, né? Festa de Halloween, sim. festa de Natal para tripulantes. Geralmente não tem nenhum custo extra para nós. Porém, nós temos uma pequena taxinha que é descontada do nosso salário para poder bancar essas atividades para a gente. Nem todo navio tem isso. No nosso aqui tem, porque eles organizam muita coisa e tem um custo alto para você distribuir vinho de graça para todos os tripulantes, imagina. Nós aqui também temos bicicletas para tripulantes. Temos aí 10, 15 bicicletas que a gente pode usar, que também não temos nenhum custo para retirar essas bicicletas, sair no porto, passear e tal. Então, vale a pena. Tem muita coisa para fazer. As empresas querem manter os tripulantes muito ocupados, né? Para se relaxarem também, se divertirem, fazer amigos. Né? E dá para fazer amizades aqui a bordo também, né? Sim, muitas amizades. Pessoas de vários lugares do mundo. E quem sabe uma futura relação também. Sim, há aqui muitos exemplos de eu sou um exemplo. Pois é. Eu sou um exemplo. Conheci a minha esposa a bordo. Começamos como amigos e aí estamos, 8 anos depois, quase 9 anos. Né? E você sentiu... Qual foi o seu maior desafio de adaptação quando você embarcou? Trabalhar todos os dias. Acho que esse é o primeiro desafio quando acordamos e pensamos, fogo, temos que trabalhar todos os dias. Cadê o domingo? O domingo não existe mais. Domingo, feriado? O sábado, feriados, não. É uma coisa que, para mim, não custou-me a primeira semana, mas acho que depois de uma semana percebi e disse, ok, acho que consigo aguentar os próximos 5 meses, mais ou menos, trabalhar todos os dias. Acabam, porque nem todos os dias são dias maus, não é? Acabam por ser, temos dias relaxados no trabalho, temos dias confortáveis, claro que também temos dias muito ocupados, estressantes, mas os outros dias, que é o que vale a pena também, não é? Quando passamos bem, acaba por passar muito rápido e esquecemos que estamos a trabalhar todos os dias. Então passa num instante. É verdade. Mas é sempre a adaptação inicial, é o acordar para a realidade e dizer, uau, estamos a trabalhar todos os dias. Sim. Foi o que me assustava mais antes de virar tripulante também. Será? Como assim, gente? Mas eu gosto muito do meu domingo. É verdade. Eu já trabalhava em hotel, então hotel você não tem muito assim de domingo, segunda. Você folga 1 ou 2 dias na semana, mas não necessariamente é no sábado, domingo. Eu já vinha me acostumando com a ideia, né? Eu era bellboy no hotel, né? Carregando mala e tal. E então, a transição para os cruzeiros acabou sendo mais fácil do que eu pensava. Eu tinha mais medo que... como será? Porque a gente já consegue aproveitar o nosso horário de folga bem também, né? Sim. E você se acostuma, entra num ritmo, assim, você se acostuma depois de um tempo. Claro, depois de alguns meses começa a cansar, o físico fica mais cansado e tal, mas aí felizmente tem as férias. Em média, o primeiro contrato varia de empresa para empresa e de cargo para cargo, mas em média eu diria que é uns 6 meses de contrato. Aqui conosco, na recepção, foram 5 meses o seu primeiro contrato, né? Por acaso estenderam 6 meses e meio. Acabou ficando 6 e meio. 6 meses e meio, mas isso tem a ver com as rotações. Pode acontecer, né? O meu primeiro contrato eu pedi para estender também e acabei ficando 8 meses. 8 meses. Quanto mais... Eu pensava, depois que eu me adaptei, passei o primeiro mês, tá um conselho para vocês, não desistam logo no começo, porque às vezes nos primeiros dias você fica, nossa, isso aqui é cansativo e muito treinamento e muita coisa acontecendo, e aí você já começa a pensar em desistir. Não, calma, você é mais forte do que você pensa, continue, tenha foco, venha com o objetivo, eu vou para conquistar esse objetivo, né? Que depois que passa das primeiras semanas, você vai se acostumando. É verdade. E eu acabei, depois de 3 ou 4 meses, eu percebi, não, eu consigo ficar mais, aí eu pedi para ficar mais. Quanto mais tempo eu ficava a bordo, mais dinheiro eu economizava e mais dinheiro eu juntava. Pois, aqui não pagamos imposto, né? Pois não pagamos nada. Não pagamos acomodação, não pagamos alimentação, então eu conseguia juntar mais. Quando eu terminei o primeiro contrato de 8 meses, estava com dinheiro de sobra para poder viajar, fui fazer um curso de espanhol no Peru, e aí fui viajar e tal. Né? E você, o que você faz nas férias? Olha, muita coisa. Aproveitar ao máximo as férias. Viajo, gosto de viajar. Ficar em casa também, descansar, aqueles dias... de preguiça, não sei se é o que também dizem no Brasil, mas dizemos os dias de preguiça, não levantar do sofá, ficar a ver televisão, estar com amigos, combinar assim uma pequena viagem também mesmo no país, não é? Dizemos, olha, vamos pegar no carro e vamos um fim de semana, não sei para onde, é mesmo aproveitar ao máximo. Também gosto muito de ir às compras, não é? Comprar roupa, comprar jogos, tratar-me de mim próprio também, não é?
acabamos por... E começou a investir também, né? E comecei a investir. Uma coisa importante comecei a entrar nos investimentos também. Ótimo. Então, para vocês que vão virar tripulantes de cruzeiros, venham com um foco, seja investir, seja conhecer outros países, seja talvez um objetivo financeiro que você tenha no seu país, talvez comprar um imóvel, fazer algum investimento, enfim, venha muito focado, né? Porque desafios vão acontecer, né? Vão vir no seu caminho, não existe um trabalho perfeito, uma vida perfeita, não existe, e você tem que estar muito focado nos seus objetivos, né? Que conselho você dá especificamente para os portugueses que estão nos assistindo? Para os portugueses, não tenham medo de sair de Portugal. Acho que nós, muitos portugueses, temos ainda receio, medo de mudanças, de grandes mudanças, e acho que infelizmente, principalmente a minha geração tem saído muito de Portugal para procurar novas oportunidades, mas continuo a dizer, não tenham medo, aproveitem ao máximo. Eu estava com receio de juntar-me aos navios, felizmente o meu irmão que também trabalha em cruzeiros ajudou-me imenso a dizer, mas vamos, eu vou-te tirar daí, eu sei que não estás feliz, vou-te ajudar ao máximo, claro que no que puder, não é? O resto somos nós que temos que fazer e tratar da nossa parte pessoal. Mas é isso, não tenham medo, aproveitem. Eu nunca pensei, por exemplo, ir à Coreia do Sul, que era um dos meus destinos de sonho. E finalmente este ano consegui ir à Coreia do Sul. Fiquei quase 2 semanas. De férias, né? Desembarcou do navio e viajou para a Coreia. Desembarquei, neste caso, no Japão, fomos para a Coreia e é fantástico. Aproveitem. Vocês vão conseguir realizar os vossos sonhos muito mais com facilidade. O maior inimigo da sua grande vitória é a sua pequena vitória. Eu vejo que muita gente conquista alguma coisinha, conquista um trabalho estável, está ganhando acima do salário mínimo, né? Ou ordenado. Ordenado. Está ganhando acima do salário mínimo, já tem um trabalho estável e pensa, tá bom, é isso, para que arriscar mais? Né? É isso, então. Mas, na verdade, quando você arrisca um pouquinho, um risco calculado, claro, bem planejado, você pode conquistar muito, mas muito mais do que isso. Felizmente, eu percebi isso. Eu também já estava, num certo momento da minha vida, mais acomodado. Então, já conquistei aqui, já estou acima da média. E isso me prendia a ideia de continuar ali onde eu estava, em vez de correr atrás de outros sonhos maiores. Felizmente, eu acordei, e você também. Você percebeu que tinham muitas mais possibilidades. Partiu pelo mundo e hoje está aí realizando seus sonhos de conhecer a Coreia, de fazer os seus investimentos, de conhecer metade do mundo. É verdade. Então levem isso em conta. O inimigo da sua grande vitória é a sua pequena vitória. Não se prenda muito a essas pequenas conquistas, porque pode ter coisa muito maior esperando por você lá na frente. Experimentem. Nem que seja um contrato ou 2 contratos, já fazem dinheiro suficiente. É verdade. Experimentar, não faz mal. Com o primeiro mês de salário, provavelmente, você já cobre todo o investimento que você fez para embarcar. Se você precisar fazer um curso de inglês ou estudar na nossa academia, por exemplo, aí vai fazer um investimentozinho maior para tirar uma certificação, para fazer um curso de inglês, mas ainda assim, o seu aprendizado do inglês você vai levar para o resto da vida, para qualquer trabalho que você venha fazer no futuro. Em média, as pessoas que falam inglês ganham mais, em média, porque elas, enfim, têm mais oportunidades e melhores salários. Recomendo também para construir uma carreira. Mesmo que não queiram estar a continuar a trabalhar em navios, já constroem um bom currículo para trabalhar em qualquer lado do mundo, principalmente em hotelaria, ou até mesmo em outras empresas. Não é? É verdade. E por isso pensem como um proveito e um investimento para a vossa educação e currículo e profissão. Você pode levar essa experiência profissional para vários trabalhos em terra, se um dia você quiser. E conhecem o mundo todo. Mesmo, pronto, se puderem sair, não é? Como é que o Diogo disse, há portos que infelizmente não podemos sair, mas mesmo assim conhecem muita coisa. Experimentam muita coisa também. E recomendo mesmo experimentarem. É isso aí. Partir, se aventurar, correr um pouquinho de risco, calculado, planejado, para conquistar grandes coisas lá na frente. Agora vocês vão fazer o seguinte, vão compartilhar esse vídeo com alguém, ou um português, ou um brasileiro que mora em Portugal, ou um angolano, um moçambiquês que queira conhecer um pouco mais sobre a vida a bordo. Toca aqui no botão de compartilhar, manda pro pessoal e dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque eu acho que tem um convite ali para você. Tem uma aula vindo por aí, uma live, uma masterclass, um evento que você pode se inscrever e participar, interagir comigo e aprender muito mais. Muito obrigado, Thomas. Obrigado. Experiência incrível. Obrigado. Um prazer ter você aqui a bordo. Espero trazê-los mais vezes aqui no canal. Se vocês quiserem ver o Thomas mais vezes aqui no canal, escreve nos comentários.
Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Sucesso a todos.